Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização do evento, o convite. Na verdade, o convite formulado inicialmente ao professor Renan Freitas Pinto, que por motivos particulares não pôde vir e indicou meu nome. E agradecer o convívio na mesa com a professora Rosa Azevedo, o jornalista Lúcio Flávio Pinto e a professora Graça, assim como também do coordenador José Guilherme. Bem, eu fiquei, na verdade, assim, muito à vontade quando vi o tema Amazônias, Territórios, Fronteiras e Culturas. Talvez esclarecendo, sou professor de Geografia, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas, e o meu trabalho de doutorado, que eu concluí em 2002, foi justamente sobre territórios e fronteiras, basicamente a fronteira, trifronteira Brasil-Peru-Colômbia. E, evidentemente, vou fazer algumas referências a esse lugar. Infelizmente que vem a mídia, toda vez que se fala em droga. Mas eu não vou fazer muita referência à questão do tráfico, não. A instituição do título desta mesa redonda no plural é significativa porque demonstra a possibilidade do rompimento de conceitos historicamente bem estabelecidos. Designar uma superfície territorial com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, com uma única nomenclatura, a Amazônia, e tendo como referência inicial ou principal a cobertura vegetal, talvez tenha prorrogado a compreensão de sua diversidade, seja biológica, seja cultural, algo que estamos falando desde o início aqui da mesa. Aliás, o uso do superlativo para expressar o gigantismo da Amazônia parece que só serviu para os dados da natureza, o maior rio, a maior floresta, o maior número de espécies de peixe, de insetos, de plantas, etc. Demorou muito tempo para nós percebermos e ter visibilidade também toda a riqueza social, toda uma diversidade social existente, constituída de dezenas de línguas, de um vasto conhecimento e domínio sobre a natureza, e também toda uma simbologia e toda uma classificação, isso é que é interessante também perceber, dada aos rios, às florestas, aos solos, aos animais e mesmo aos céus. O que é que eu quero dizer com isso? Que é muito interessante quando você começa a fazer um levantamento sobre a tradição indígena, você encontrar, por exemplo, uma classificação instituída pelos índios de Sana, do Alto Rio Negro, sobre os peixes. Se nós estamos muito habituados a uma classificação inicial de peixe de escama e peixe de pele, os Dessanas instituem e para isso definem suas formas de atuação na pesca em peixes que estão ou que nadam na superfície do rio, peixes que nadam no meio do rio e peixes que vivem no fundo do rio. A partir disso, eles vão definir também os instrumentos de pesca para poder capturar cada um desses peixes à medida em que eles necessitam de uma ou de outra. Da mesma maneira, os ticuna do Alto Solimões tem uma classificação muito interessante para as árvores. Se as serrarias na Amazônia têm uma classificação específica a partir do preço da madeira, ou o valor do mercado de determinada madeira, a partir também da densidade, os ticunas, evidentemente, não vislumbram o mercado, mas vislumbram o uso de diversos tipos de madeira para a sua vida cotidiana. Então, ao contrário de definir a madeira pelo valor de mercado, pela sua densidade, eles vão dizer que existe madeira, ou árvores, na verdade, e não madeira, mas árvores com âmago e sem âmago, árvores que nascem juntas e árvores que nascem separadas, dispersas na floresta, árvores que dão tinta, árvores que não dão tinta, árvores que dão flores, árvores que dão frutos, e assim sucessivamente. Da mesma maneira, os tucanos, por exemplo, para plantar, define também uma classificação dos solos, cavando com a mão, e vê lá o tipo de solo, se é mais arenoso, menos arenoso, a cor do solo, do solo. Então, há toda uma classificação instituída pelos mais diversos povos indígenas que nós deixamos de lado. No rastro desta descoberta de várias Amazônias, evidentemente emergiram vários territórios,
todos com suas respectivas fronteiras, envolvendo culturas distintas também. E terminou ficando mais evidente quando os estados nacionais que compartilham esta região decidiram, quase todos ao mesmo modo, usando as mesmas políticas públicas, incorporá-la ao restante dos respectivos países. Assim foi no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Bolívia. Ou seja, a prática de todo Estado nacional que compõe ou que possui parcela na Amazônia, adotou as mesmas políticas: abertura de rodovia, colonização, pecuária, né? Uma busca incessante aos recursos florestais, a madeira basicamente, né? Aos recursos minerais e aos recursos aquáticos também, não somente via pesca, mas também via apropriação de energia elétrica dos rios, né? Dos territórios, das fronteiras e das culturas. Esse texto é o que está no site, né? Eu evitei, na verdade, um prolongamento, tentando colocar uma série de tipologias a respeito de fronteiras ou de territórios, né? Mas eu tentei sintetizar um pouco, né, de como que nós estamos, na verdade, assim, cercados, né, pelas mais diversas fronteiras e participamos também dos mais diversos territórios, né, que são construídos e reconstruídos a todo instante, seja por políticas públicas ou seja pelas nossas próprias práticas sociais, né. Estes conceitos, né, territórios, fronteiras e culturas, né, têm recebido nos últimos anos uma boa atenção por parte das reflexões acadêmicas, impulsionadas, na verdade, pelo rompimento de uma grande fronteira que dividia o mundo em dois grandes territórios. Né. Quero fazer referência ao fim do Muro de Berlim, né, a divisão tradicional que nós, de certa maneira, compreendemos, né, vivíamos há um tempo atrás, né, que dividia uma fronteira que dividia o mundo em capitalismo e socialismo, né. E foi este rompimento que fez aflorar a diversidade de outros territórios com suas fronteiras e culturas, até então adormecidos por conta do peso da divisão suprema entre capitalismo e socialismo. Deste modo, foi justamente o processo que se denominou globalização que permitiu a insurgência das localizações, cada uma com seus atributos territoriais específicos, né? Então, assim, é interessante observar a própria difusão, né, da expressão território. Hoje fala-se território de tudo, né? E o próprio Estado brasileiro atualmente tem utilizado nas suas políticas públicas, né, a expressão território da cidadania, território da paz, ou seja, ficou assim também até meio que vulgarizado, né? Essa expressão, na verdade, ela vai começar, ela vai aparecer, né, final do século XIX, início do século XX, com o geógrafo político Hatzel, Frederick Hatzel, né, quando falava de território como o corpo do Estado Nacional, né, a superfície territorial, né. Maurice Godelier, um sociólogo, vai pensar o território como território natural, né, composto pelas comunidades que usufruem dos recursos naturais advindos desse território. A Amazônia continental, retalhada por estados nacionais, e cada uma delas, internamente, por outras divisões criadas para implementar as ações de integração ao território nacional, também deu origem a diversos territórios, processos que não cessou ainda. E aqui eu coloquei assim, alguns exemplos para nós verificarmos como é que mexem a todo instante, cria-se e recria esse território, mexendo, seja paralelos, seja meridianos. Tomando como referência o Estado brasileiro, ele próprio criou Amazônias para o melhor exercício do controle territorial. Talvez a mais conhecida seja a Amazônia Legal, né, que alguns parlamentares estão tentando alterar os seus limites para dar mais terra aos pecuaristas ou aos grandes empreendimentos agroindustriais, né? Não sei se mexe ou se não mexe, né? Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, os antigos órgãos de controle da terra, que também tinham territórios específicos, Grupo Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins, Grupo Executivo do Baixo Amazonas, né? A área do programa Grande Carajás, também é outro território, o Calha Norte é um outro território também, né? Territórios com suas fronteiras claramente definidas, assim como as suas atribuições, benefícios e impactos também.